Boa noite, povo de Deus. Que a paz do Senhor esteja no teu coração aí, amém? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia. O livro de Gênesis. Gênesis capítulo 12. O que diz aí? Diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás o quê? Uma bênção. E aí, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E assim partiu Abrão, como o Senhor tinha dito, e Ló foi com ele. Abrão era da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Amém, queridos? Esta palavra aqui fala sobre o chamado de Deus na vida de Abraão. O chamado de Deus, às vezes, nunca vai ser, pelo que a gente vê aqui, a gente estuda a palavra do Senhor, o chamado do Senhor nunca vai ser completo. Ao Senhor chamar, a gente fala assim, vai ser assim, assim, assim. Foi assim que aconteceu com você quando você nasceu? A gente não sabia o que a gente ia fazer, com quem a gente ia se casar, quantos filhos a gente ia ter, aonde, que bairro a gente ia morar. Nenhuma informação foi dada para a gente dentro da barriga da nossa mãe, não é? Você estava lá na barriga da sua mãe e não tinha informação nenhuma. Você nasceu, você não sabia por que você tinha nascido. Você cresceu, você falou, por que eu estou nessa família? Você cresceu, você falou, meu Deus, não mudou em nada. E aí, conforme fomos crescendo, o Senhor foi revelando cada dia o que Ele queria de mim e queria de você. E eu tenho a certeza que um dia esta palavra entrou no meu coração e entrou no seu coração, assim como entrou na vida de Abraão para tomar essa decisão de sair de um convívio familiar que ele tinha de tudo, para andar por um caminho que ele não sabia para onde ele ia ir. E assim é a nossa fé. Quando nós aceitamos a Jesus, também nós não tínhamos ideia do que Ele iria fazer na nossa vida, ou como seria na nossa vida. Mas uma coisa nós decidimos, acreditar em Jesus, receber Jesus como nosso único e suficiente Salvador e viver da promessa. O que manteve Abraão foi viver da promessa que ele tinha, de que ele herdaria uma terra que emanava leite e mel, que ele herdaria uma terra que era a terra da promessa. E por isso, meu querido, viva das promessas de Deus na sua vida. Amém? Fala para quem está falando, viva das promessas. Acredite nas promessas. Glória a Deus. Vamos falar com o Senhor. Senhor Deus e Pai, te agradecemos porque estamos aqui na tua casa. Te agradecemos pelo ar que respiramos. Te agradecemos pelo amor. Te agradecemos pela fidelidade. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Peço, Deus, nesta noite, que o teu Espírito Santo venha trabalhar em nossas vidas. Que o teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração e que o teu Espírito Santo possa tratar dentro de cada um daqueles que estão aqui nessa noite, Senhor. Entra, Deus, em cada casa, em cada vida, em cada coração, em cada lar. Caia por terra agora toda potestade maligna, todo espírito contrário. Se houver alguém aqui doente, se houver alguém que entrou aqui enfermo, se houver alguém que entrou aqui precisando, necessitado, que a resposta do Senhor venha de encontro, Deus, à necessidade dos teus filhos, Senhor. Desde já, Senhor, repreendemos todo o mal, declaramos a bênção, declaramos a vitória. Declaramos a paz do Senhor dentro da tua casa, no meio da tua família, em todas as áreas, que todo mal, toda maldição, toda situação contrária possa cair por terra e que haja liberação da tua palavra, que haja liberação das tuas bênçãos em cada casa, em cada vida e em cada coração, no nome de Jesus. Diga assim comigo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Dá uma linda salva de palmas e glorifica. Aleluia, glórias a Deus, mais forte para o nosso Deus. Aleluia, o nosso Deus é bom.
Suas misericórdias renovam a cada manhã. Aleluia. Tu és bom, Senhor. Tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarão. Adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é, te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é, te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é, por tudo que é, por tudo que é. Deus é bom. Agradável é sua vontade, eterna é sua vontade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Grandes obras não têm fim, teus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, tuas grandes obras não têm fim.
Teus olhos estão sobre mim. Grande é o teu amor, derramado em mim pelo Espírito. Conselheiro e amigo fiel, digno em tudo que prometeu. Agradável é tua vontade, eterna é tua bondade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, grandes obras não têm fim. Teus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, as grandes obras não têm fim. Teus olhos estão sobre mim. Grande é o teu amor, amado pelo Espírito. Conselheiro e amigo fiel. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, as grandes obras não têm fim. Os olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, as grandes obras não têm fim. Os olhos estão sobre mim. Os olhos estão sobre mim. Os olhos estão sobre mim. Os teus olhos estão sobre a tua igreja nesta noite, Senhor. Aleluia. Cada vez que a nossa fé é provada, Deus nos dá a chance de crescermos um pouco mais, porque Ele não nos dá um fardo além daquilo que podemos carregar, mas Ele tem a saída, Ele tem a solução. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações são maiores que o meu. Caminhar, se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá de Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e vou ler. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Montanhas e vales
Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. Cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia, nosso Deus é o Deus do impossível. Deus do impossível, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao teu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. Deus do impossível, liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma dos feridos e dilata o amor dos corações. E aos muros fez falar, paralíticos e coxos fez andar. É o Deus do impossível, é o mesmo hoje sempre há de ser. Meu Deus é o Deus do impossível, e fará o impossível pra você, e fará o impossível por você. E abriu o mar vermelho e ao teu povo fez passar, e da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, e liberta encarcerados das prisões, mas da estéril mãe de filhos, restaura a alma dos feridos e dilata o amor dos corações.
mundo faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Mandou sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. É o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível, e fará o impossível pra você, e fará o impossível por você. Aleluia, nosso Deus é Deus impossível. Não importa a tua causa, Ele fará o impossível. Você nessa noite, hein? Aleluia, aplauda esse Deus maravilhoso, esse Deus impossível. Glória a Deus. Coloca a mão na altura do teu coração. Fala com o Senhor nesta noite, abre o teu coração. E que nesta noite o Senhor possa trazer aquilo que o teu coração precisa, aquilo que você veio buscar. Senhor Deus Todo-Poderoso e Pai, nós estamos aqui nesta noite. Nós estamos abrindo nosso coração para receber, para ofertar, para agradecer, para realizar aqui, Senhor, aquilo que Tu queres em nossas vidas, Senhor. Nós entregamos o nosso coração, nós entregamos a nossa vida, nós entregamos agora, Deus, tudo o que temos, Senhor. E é no nome do Senhor que eu oro por cada vida, que eu intercedo por cada casa, por cada lar, Senhor. E é no nome de Jesus que nós repreendemos toda ação maligna, repreendemos todo o mal, repreendemos toda palavra contrária, caia por terra. Se lançar uma palavra contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, caia por terra. E que Deus abra as portas e comece e possa ir abençoando a tua vida. Começa a falar com Deus, começa a falar com Deus, fala com Deus. Diga aleluia, diga glória, diga louvado seja o nome do Senhor. Adore ao Senhor nessa noite, adore ao Senhor nessa noite com o teu coração, com a tua vida. Oh, no nome do Senhor nós entregamos nessa noite, Deus, a nossa vida. Nós entregamos o nosso coração diante do Senhor. A Ele toda a honra e a Ele toda a glória. Te agradecemos, Senhor. Te louvamos o nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Você pode se assentar. Para a semana que vem, quinta-feira é feriado, né? Semana que vem é isso, né? Dia 8 já, né? Dia 8 é feriado. Então nós vamos fazer o nosso culto na quarta-feira, tá, gente? Então não haverá culto na quinta-feira no feriado aqui. A gente vai antecipar o nosso culto na quarta-feira. Tá bom? Ok, pessoal? Tranquilo? Lucas 24, versículo 13. No caminho de Emaús, tá? Diz assim a palavra, né? Agora sim, né, William? O William já estava ali. 24, 13. Diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E ia falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, e aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. E ele lhe disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleofas, disse-lhes: És tu só peregrina em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus e de todo o povo.
E como os principais, os sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso é hoje já o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. Ainda também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que dizia que ele vive. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E eles lhe disse: ó nécios, tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicando-lhes em todas as escrituras o que lhe estava escrito, e então chegaram à aldeia para onde iam. E ele fez como ia para mais longe, e eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando pão, abençoou, o partiu e lhe deu. E abriram-se então os olhos e conheceram, mas ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós, no nosso coração, quando pelo caminho nos falava? E quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11, os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou, verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhe acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no momento do partir do pão. Amém? Vamos orar. Pai, fala conosco, tira do nosso coração toda a mágoa, tira do nosso coração todo o cansaço agora, e que possamos refletir nesta palavra no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu amo esta passagem. Eu gosto, porque aqui esta passagem mostra como os discípulos, como os homens são, como nós somos, e às vezes nós somos iguaizinhos a esses discípulos aqui. A Bíblia fala que eles, não somente o Senhor Jesus escolheu 12 discípulos, porém dos 12 discípulos havia também mais um grupo de outros homens que não foram relacionados, mas seguiam a Jesus, andavam com Jesus, eram também reconhecidos como seus discípulos, porém não estavam na lista dos 12. Jesus andava aproximadamente com 25, 30 pessoas aproximadamente também ali junto com ele. E Jesus foi ensinando, Jesus foi pregando a palavra, Jesus foi anunciando, Jesus foi falando e liberando, revelando o porquê é que ele estava ali. Em alguns momentos Jesus falava sobre a sua volta, em alguns momentos Jesus falava sobre cruz, em alguns momentos Jesus falava sobre as revelações que já os profetas vinham já profetizando que nasceria, que viria o Salvador. Mas havia um desejo muito grande no coração daquele povo, daqueles homens que estavam vivendo naquela época. E naquela época havia o Império Romano que estava dominando, escravizando, torturando, estava fazendo alguma coisa que causava ali, eles ficavam muito chateados, porque eles estavam vivendo na terra deles, porém quem governava era outro povo. Porém, quem governava era uma outra nação que governava, que era o Império Romano, que estava ali dominando sobre eles. Era muito ruim. Você já imaginou se a gente está aqui no Brasil e a gente perde a liberdade? Se de repente vem um outro país aqui e fala: a partir de agora, não, se o brasileiro tem que responder pelas nossas leis, e não pelas leis deles. Agora nós vamos governar aqui o Brasil. Então para eles estava muito ruim. Mas de repente, quando Jesus ele começa a pregar a palavra, quando Jesus começa a ensinar, quando Jesus começa a curar pessoas, a restaurar vidas, a abençoar famílias, a curar leprosos, quando Jesus ressuscita um morto que já estava saindo,
saindo para ser enterrado, e ele para aquele sepultamento e fala assim, levanta, e aquele menino levanta. Quando Lázaro sai para fora há 4 dias, então aquele momento, aquelas palavras, aqueles milagres começaram a se espalhar. As pessoas começaram a falar de Jesus de uma tal maneira, que as pessoas falaram assim, gente, esse Jesus ninguém segura, esse que vem vindo aí, é um Jesus que realmente ele é Filho de Deus. Então renasceu na vida deles a esperança, renasceu na vida deles dizendo assim, olha, ele vai mudar a nossa nação, olha, é ele mesmo o enviado. Desde Abraão já havia uma promessa sobre nós vamos voltar a reinar, nós vamos voltar, agora teremos igual a Davi, que foi um grande rei para nós. Eles esperavam que Jesus batalharia junto com eles, que haveria uma guerra naquele lugar, mas eles não estavam entendendo que Jesus não veio para guerrear uma guerra, Jesus veio para guerrear uma guerra espiritual, sim, porque ali havia demônios, potestades que estavam trabalhando, que sabia que ele era o Filho de Deus. E você pensa que o diabo não tentou de todas as maneiras impedir o evangelho, de impedir Jesus de trabalhar, de pregar a palavra, sim, assim como nós passamos por momentos em que a nossa oração parece que não chega no trono, parece que aquelas necessidades que colocamos diante do Senhor não está chegando como nós queríamos. E naquele momento a gente fica frustrado, parece que a nossa oração não está chegando, parece que o nosso louvor naquele dia não está subindo. E esses aqui estavam animados, estavam fervorosos. Mas quando Jesus é colocado naquela cruz, eles ainda tinham, tanto que, queridos, as pessoas criticam Judas. Judas foi traidor. Olha só o que Judas fez. Olha só, Judas não deveria ter feito isso, mas Judas, ele tinha a mesma convicção desses aqui. Se você ler o texto, você vai ver que esses 2 discípulos estavam falando assim, olha, mas a gente esperava que ele não padecesse na cruz, que ele não morresse na cruz, que ele viesse fazer justiça no nosso meio. E eu creio no meu coração, isso aqui é a minha opinião, que Judas também, quando entregou Jesus, ele tinha certeza, vou ganhar umas moedas aqui, e eu tenho a certeza que Jesus vai descer da cruz, que Jesus vai estender as mãos e os soldados vão cair. Judas acreditava que Jesus não morreria na cruz como um bandido, como um salteador, mas Jesus, naquele momento, não realizou o que o homem esperava. E quantas vezes, meus queridos, o milagre não chegou na hora que a gente queria? Quantas vezes aconteceu na nossa vida, não aconteceu do jeito que a gente desenhou a tela? Às vezes a gente desenhou a tela dizendo assim, Jesus vai entrar por essa porta, ele mandou para que eu tivesse fé, eu estou tendo fé, eu fiz campanha, eu dei meu dízimo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu toquei na igreja, eu cantei no louvor, eu preguei na casa, eu fiz aquilo e aquilo outro, e a gente começa a desenhar o nosso milagre, a gente começa a ter tanta esperança que vai acontecer daquela maneira, e quando não acontece daquela maneira, a gente fala, ué, mas eu fiz tudo certo. Eu busquei do Senhor. Eu lembro que, sempre já contei isso aqui, mas eu lembro que quando eu entrei para concorrer, a casa própria do CDHU, e eu concorri, eu fui lá, coloquei meu nome, me inscrevi para os apartamentos populares do CDHU, né? Fiquei uma semana de jejum, só de jejum, e fiquei de jejum. Quando chegou no dia do sorteio, eu fui de jejum para o local, e eu cheguei com tanta fé naquele local, que eu falava assim comigo mesmo, coitado dessas pessoas, né? Tem muitas pessoas que vai voltar sem um apartamento, sem ser sorteado, porém um apartamento eu vou sair daqui vitorioso, porque eu tenho fé, que eu vou sair daqui já vitorioso. Aí quando abriram lá a urna onde estava meu nome, falei, logo vai ser chamado. E chamaram 200 pessoas. Eu falei, agora vai ser chamado, né? Daí estava lá, falta mais 234, por exemplo. 233 agora. Eu falei, olha só como Deus é. Vai ser no último número. 234 nada. Né? É igual o sorteio que acontece domingo aqui, nada. Aí
eles falaram assim, vamos chamar agora os suplentes. Falei assim, olha como Deus trabalha, vai ser assim na fé mesmo. Vai chamar eu no meio dos suplentes, e nem nos suplentes chamaram. Fecharam a urna, falaram assim, pronto, agora vamos chamar outros nomes. Falei, caramba, mas ué. E eu voltei tão frustrado para minha casa. Que Deus é esse? Eu jejuei, eu pedi, eu fiz, eu declarei, eu fiz tudo aquilo que cabia a mim fazer, eu fiz. Por que Deus não fez isso? E você acha também que muitos ali não estavam em oração também? Por isso que é sorteio. Muitos também estavam em oração. Muitos também estavam precisando. E talvez naquele momento Deus falou assim, olha, nesse momento não é tanto a tua necessidade. Eu sei que é o teu sonho, mas aqui não é a tua necessidade ainda. Talvez era o plano de Deus, era um modo de Deus trabalhar na minha vida. E por isso naquele momento eu me frustrei, porque eu achava que Deus iria realizar o meu milagre. E quantas vezes a gente já colocou isso diante do Senhor, e quando Deus não realiza, eu desenhei aquele filme. Eu falei assim, até em casa, quando eu saí de casa, eu falei assim, hoje eu volto com uma vitória, hein? Vou voltar com uma vitória. E voltei sem vitória nenhuma, né? Ainda ligaram na minha casa falando assim, vocês foram sorteados? Eu falei, não fomos sorteados. Ai, porque aqui fomos sorteados, fulano foi sorteado. Olha o capeta como que é, né, irmão? Fulano foi, minha vizinha foi, que nem precisava foi sorteado. Eu falei, olha, capeta, né? E aí por quê? E eu fiquei naquele final de semana, não vou na igreja, não fui no culto no domingo, não fui no sábado, não fui no domingo, não fui na terça na reunião de oração. Chegou na sexta, eu falei, não vou na sexta também, Senhor. Não cantei, não louvei, não escutei louvores. Aí chegou no domingo e eu falei assim, eu vou lá para ver o que Deus vai falar, né? E quando eu fui no domingo, parecia que o pastor estava pregando só para mim. Deus falando, quem você pensa que você é, né? Sou eu que conheço os teus planos, né? Sou eu que conheço os teus caminhos. Fui eu que criei no ventre da tua mãe. E aí eu me derramei na presença do Senhor e falei, Senhor, me perdoa, porque não cabe a mim, Senhor, dirigir os teus planos, os teus pensamentos. Não cabe a mim decretar na minha vida o que eu quero, o que é interessante e o que não é interessante. E eu vejo que esses dois aqui, eles ficaram frustrados. Tanto, gente, que eles receberam a notícia de que o túmulo estava vazio. Se você ler aqui, você vai ver que eles receberam a notícia, eles estavam contando aqui durante o caminho, falando, algumas mulheres foram lá e estava vazio, que eles tiveram uma visão, mas nós não acreditamos. Nós pegamos as nossas coisas e estamos voltando para essa aldeia de Emaús. Eles estavam retornando para a casa deles. E tem momentos na nossa vida que a situação não acontece do jeito que nós esperávamos. E a gente pensa em desistir, a gente fica entristecido, tem situações que se levantam na nossa vida que a gente fica aborrecido. Eu coloquei aqui algumas coisas. Ficamos frustrados, decepcionados, ficamos insatisfeitos e tristes. Fala para quem está do celular, você está insatisfeito com alguma coisa? Não, né? Está tudo maravilha, tudo bom, né? Está tudo legal. Nossa, pastor, nunca ganhei tão bem assim, né? A gente fica insatisfeito com algumas coisas. Somos seres humanos. Nem sempre. Às vezes você está comendo carne todo dia, você está já estou enjoado de comer contrafilé, podia bem, né? Um filé mignon. E o cara que não tem o contrafilé, ele está falando assim, ai Senhor, se eu pudesse ter um contrafilé. E o outro que está lá embaixo, lá, falando, Senhor, se eu tivesse uma carninha com panela. Né? Hoje deu uma vontade de tomar uma sopa, passei no mercado, comprei uma sopa não, comprei lá os ingredientes para fazer uma sopa, fiz uma sopa, e olha que ficou gostoso, hein? Sopa de macarrão, carne, batata e chuchu. Olha. Joguei lá, 10 minutos estava pronto. Falei, que legal, que gostoso, né? Ficou bom, hein? 10 minutinhos já estava maravilha. E aí, queridos, eu quero falar sobre uma coisa que me chamou muita atenção para esses dois aqui. Eles mesmos, diante de toda a grandeza que estava acontecendo naquela situação, mesmo Jesus falando que aconteceria, que ele passaria pela cruz, eles não acreditaram. E aí, sabe o que acontece aqui? A segunda coisa que acontece aqui na vida daqueles dois, o próprio Jesus se aproxima deles.
caminhando por aquele caminho. E a Bíblia fala que parece que os olhos deles estavam tão cegos, tão fechados, que eles não reconheceram que Jesus caminhava do lado deles. E assim acontece no nosso dia a dia. Tem situações que a gente parece que a gente não está vendo Jesus, que a gente não consegue perceber Ele do nosso lado, que a gente desvaloriza, que a gente joga fora aquilo que foi pregado, que a gente lança fora a palavra, que a gente deixa de acreditar. Como pode? É só o crente para viver assim, né, queridos? Você já parou para pensar? O crente um dia ele está lá em cima e um dia ele está lá embaixo, mas lá embaixo mesmo. Como é que pode? Um dia ele está lá cheio de fé, de sucesso, falando em línguas estranhas, mas um outro dia ele está rebaixado, reclamando, murmurando, falando de coisas que às vezes não era para ele falar, e ele está irreconhecível. Esses discípulos estavam vendo Jesus ressuscitando, ele estava vendo Jesus curando leprosos, Jesus trabalhando na vida de muitas pessoas, e agora eles estavam maldizendo, dizendo: olha, ele morreu na cruz, acabou nossa alegria, acabou aquilo que nós esperávamos dele, a nossa esperança se foi. E a Bíblia fala que Jesus então começa a falar com eles, falando assim: olha, mas não era para acontecer tudo isso? Lembra dos profetas? Lembra do que foi dito na palavra? Olha só as profecias que eram a respeito de todo esse acontecimento. Vocês não prestaram atenção na palavra? Queridos, eu quero dizer que tem momentos na nossa vida que a situação que se levanta do nosso lado, no nosso meio, situações que vêm no nosso coração, que nos deixam entristecidos, decepcionados, a gente começa a esquecer de tudo aquilo que recebemos de bom e de coisas boas que já recebemos na vida. Sabe o que Jesus estava fazendo aqui? Uma coisa muito importante para nós. Jesus estava relembrando eles das coisas que já foram ditas, das coisas que já foram realizadas. Fala para quem está do seu lado: relembre alguma coisa boa que Jesus já fez na tua vida, né? Lembrou alguma aí, pastora? Eu quero que você lembre agora, vamos fazer um teste, que você lembre agora alguma coisinha que Jesus fez na tua vida, ou uma coisona que Jesus já fez na tua vida, né? Eu estava essa semana, fui visitar a Antônia, que ela foi membro da nossa igreja, e houve um tempo que ela teve uma dor muito grande na barriga, no intestino, e ela foi acometida de uma cirurgia que colocava uma tela no intestino. E fizeram muito mal feito a tela, costuraram muito mal feito a tela. Ela teve muita dor, ela ficou muito magra. Eu lembro que eu fui uma vez fazer a visita para ela, e a gente, quando vai fazer a visita, a gente tem que ser forte, né? E eu entrei naquela UTI, olhei assim para a irmã e falei assim, comecei a chorar na frente dela. Falei: Senhor, eu falava para mim assim, não posso chorar aqui, eu vim para trazer força para a pessoa, e eu vou chorar agora na frente dela. E ela estava relembrando isso. Você lembra, pastor, que o senhor foi me visitar na UTI e o senhor começou a chorar? Falei: eu lembro, irmã. Lembro o quanto foi difícil. E agora, essa semana, ela teve que refazer tudo de novo. Abriram, tiraram a tela. E aí o médico não pegava anestesia, refizeram. Só que agora ela falou que Deus preparou um outro médico. Ele é muito arrogante, né? O médico falou que não tem muita conversa, mas que fez um serviço muito bom. E ele colocou uma nova tela, falou, não deu esperança nenhuma para ela. Ela falou: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Se um dia o Senhor me tirou daquela UTI, o Senhor pode fazer agora. E o Senhor pode levar. E quando a gente começa a olhar para alguns problemas na vida de algumas pessoas, teve umas pessoas que o problema veio e o Senhor recolheu. E a gente não sabe o porquê que o Senhor recolheu. Nós ainda tentamos explicar e a gente não consegue explicar, porque não cabe a nós decidir. Nós não temos poder nenhum para interpretar as coisas do Senhor na nossa vida. E aí eu estava pensando nessa situação, eu lembrei de um irmão lá atrás, em meados de 1900 e bolinha, né? Um irmão que ele era diácono da nossa igreja lá atrás, ele cantava, ele louvava, era um homem bonito. De repente, indo trabalhar para São Paulo, o ônibus dele sofre um acidente, um poste entra dentro do ônibus e pega ele, e aqui ele sofre uma pancada muito grande na cabeça, e ele fica entre a vida e a morte. Depois, por muito tratamento, ele volta para casa e volta numa cama. Quando a gente ia lá visitar, não era mais aquele irmão que a gente conhecia.
E ele ficou muitos anos. E eu lembrei desse fato nessa semana. E ele ficou muitos anos na cama. A esposa não podia mais cuidar da vida porque tinha que cuidar dele. Os filhos, a estrutura da casa, porque era ele que sustentava toda a casa. Você já parou para pensar quando as coisas acontecem não da maneira que nós esperávamos? E talvez eu esteja falando para alguém aqui que as coisas aconteceram na tua vida que não foi exatamente daquilo que você esperava, daquilo que você sonhou, daquilo que você imaginou. E você pegou o caminho de Emaús. O caminho de Emaús era o caminho longe do Senhor, era o caminho para viver numa outra etapa, numa outra história. E a gente ouviu esses dias aqui também uma palavra que Moisés também pegou o caminho e falou: vou viver no deserto, isso aqui não é para mim. E aqui eu venho e eu quero trazer para nós aqui, finalizar essa palavra, que, meu querido, Jesus não pede ninguém sequer. E eu quero dizer para você, se você está magoado com o Senhor, se você está entristecido com alguma coisa, se as coisas não aconteceram ainda do jeito que você imaginava, eu aqui prego e trago esta palavra para nós nessa noite. A gente vê aqui que Jesus põe no caminho atrás desses dois. Tanta gente para Jesus aparecer, né? Olha o amor do Senhor para com cada um de nós. Jesus deixa de aparecer para os 12 lá e vai atrás desses dois perdidos, né? Jesus vai atrás deles e começa a conversar, começa a falar, até que Jesus entra, se assenta na mesa. E eu creio que Jesus tinha um jeito diferente de partir o pão, que eu acho que não tinha como, né? Tem gente da nossa casa que tem um jeito de fazer as coisas, não é? Tem gente que tem um jeito de fazer uma coxinha, tem gente que tem um jeito de fazer um sorriso. E quando Jesus, acho que partiu o pão, era um jeito diferente, porque quando Jesus parte o pão, eles falam assim, um toca no... Esse é Jesus que estava com a gente no caminho, é Ele. Você já imaginou a loucura deles? E eu quero dizer, meu querido, para cada um de nós aqui, se Jesus não perdeu a esperança em mim, nem em você, e Ele não está nem aí, muitas vezes assim, para aquilo que às vezes a gente achou que poderia ter sido diferente, e Ele, não é que Ele não está nem aí, a palavra que eu usei errado aqui, que às vezes não era aquilo para nós, não ia ser bom para nós. Tem coisas que nós não vamos entender nunca, só quando a gente chegar no céu, que a gente vai ter uma explicação. Nunca vamos conseguir interpretar. Mas uma coisa que eu vejo aqui, que Jesus não deixou esses homens para trás. Jesus não vai deixar nem eu, nem você para trás. Eu quero que você seja inundado o teu coração agora com um amor tão grande de Jesus na tua vida, que você, quando olhar para trás, fala assim: o Senhor não esqueceu de mim. Eu sou tão, assim, pecador, tão falho, eu erro tanto, e o Senhor não se esqueceu de mim. O Senhor continua ainda indo atrás de mim. O filho pródigo voltou para a casa do pai. Os discípulos, Jesus apareceu: paz seja convosco. Jesus apareceu para aqueles dois homens daquela caminhada dura e difícil que eles estavam vindo. Talvez você já pegou muitas vezes esse caminho da frustração, da derrota, do não, das coisas que não aconteceram do jeito como você imaginava. Mas saiba que na tua caminhada difícil, sempre Jesus estará presente. Amém? Você entendeu que às vezes as coisas não aconteceram do jeito que nós queríamos, mas Jesus nunca deixou de ser Jesus na nossa vida. A gente pode até falar que eu não quero mais Jesus, como eles falaram, não queremos mais esse Jesus aí. Ele morreu na cruz, mas ele ainda continuou sendo o amigo deles. Eles abandonaram Jesus na cruz. Tem hora que a gente abandona Jesus em muitos lugares. Por isso que domingo quero ter uma conversa com a minha liderança, para a gente não abandonar a nossa fé, para a gente não deixar de lado aquele que nós acreditamos, para a gente não deixar esse evangelho morrer dentro da nossa vida, e a gente fala assim: não, é assim mesmo. Não é assim mesmo, é porque eu preciso mudar alguns conceitos dentro de mim. Eu preciso mudar como eu sirvo a Deus, eu preciso mudar como eu tenho a visão, que aqueles homens perderam totalmente a visão. E as lutas, os problemas, as dificuldades vêm para tirar a nossa visão.
de quem é realmente Deus na nossa vida, de apagar a nossa visão, de tirar a gente da caminhada que a gente estava, de tirar a gente de Jerusalém para levar para Emaús. O teu lugar não é Emaús. Fala para quem está falando, o teu lugar não é Emaús. E eu vou saber onde é isso aí, pastor. É? O teu lugar não é Lopes Oliveira. Essa Rosana não está aqui hoje. A Rosana, né? O nosso lugar é nos caminhos do Senhor, amém? Ele tem preparado para mim e para você viver o melhor. Vamos se colocar de pé? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, eu não conheço o coração daqueles que estão recebendo esta palavra aqui nesta noite. Mas se o Senhor preparou esta palavra, é porque o Senhor tem algo especial para cada um de nós. Esses discípulos aqui de Emaús, eles estavam indo embora, eles haviam desistido do sonho de seguir a Jesus, seguiram a Jesus durante 3 anos, e depois acharam que Jesus não era bem aquilo que eles esperavam, eles achavam que Jesus deveria ter feito outras coisas, e assim também somos nós, que achamos que Jesus deve fazer muitas outras coisas na nossa vida, que Ele tem o dever de realizar algumas coisas, que Ele tem que fazer algumas coisas na nossa vida. Ficamos frustrados por Ele não fazer da maneira como queremos, mas quando eles tiveram um encontro com Jesus no caminho, o Senhor mostrou que a palavra e as coisas que Ele havia feito em toda a história daqueles dois era muito maior do que a frustração que eles estavam passando. Que a presença de Jesus era muito maior do que casa, do que conquista, do que família, que às vezes eles estavam esperando, aguardando. E eu quero dizer que a presença de Jesus na nossa vida é muito maior do que qualquer situação na nossa vida. Meu maior bem é o Senhor. E nesta noite nós entregamos a nossa vida, nós entregamos o nosso coração. Nós entregamos a nossa vida diante do Senhor. Nós entregamos agora o nosso coração diante do Senhor. Pedimos perdão por sermos às vezes negligentes, por deixarmos o Senhor de lado da nossa vida, por às vezes falarmos coisas que não entendemos, por às vezes murmurarmos de coisas que não compreendemos, Senhor. E é no nome do Senhor que nós agora, Deus, repreendemos toda ação maligna, e nós repreendemos todo o mal, declaramos a bênção, declaramos a vitória, declaramos a graça do Senhor em cada vida, em cada coração, no nome de Jesus. Eu vou cantar uma outra, Deus é aliança, Deus e promessa. Oh, glória a Deus. Eu gosto desse louvor, queridos. Eu queria que você abrisse o teu coração e cantasse com a tua alma. Canta comigo aí, ó. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Olha que louvor lindo. E os teus ouvidos, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso mas alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste,
enfrentar o que for. Aleluia. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Os olhos não verão impossível acontecer. Deus de Aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. tudo pode passar, Pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Glória a Deus. Levante nas tuas mãos o teu pedido, coloque nas tuas mãos, levante a minha altura as suas mãos agora. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, é no nome do Senhor. Nós não vamos deixar de crer, nós não vamos deixar de seguir ao Senhor. O nosso lugar não é em Emaús. Nosso lugar é estar na tua casa, na tua presença, é estar aos pés da cruz e desejar, Senhor. Nós pegamos agora o nosso pedido, nós consagramos o nosso pedido agora, Senhor, e vamos colocar aos pés da cruz. Colocamos, Senhor, a Maria e Luísa, Senhor, nas tuas mãos. Eu coloco cada casa, cada lar, cada família. Eu apresento agora, Senhor, essa lágrima, esse choro, essa frustração, essa situação que levantou na casa do teu filho, da tua filha. Essa luta que ela está passando, essa luta que ele está passando, talvez uma dificuldade grande que se levantou, talvez no meio da família, na casa, no lar, e é no nome do Senhor. E quando nós olhamos para trás, nós vemos um Deus que nos ama, nós vemos um Deus que cuida, nós vemos um Deus que liberta, nós vemos um Deus que trabalha, nós vemos um Deus que cura, nós vemos um Deus que abre portas, nós vemos um Deus que nos socorre todos os dias. Pai, obrigado, Senhor, pelos livramentos, obrigado pelas vitórias, obrigado pelas portas abertas, obrigado, Senhor, por cada vida, por cada lar, por cada família aqui nesta noite representado, Senhor. Que o Senhor toque em cada casa, que o Senhor toque em cada família, que cada um dos teus filhos saia daqui renovados, abençoados, fortalecidos. E desejar, Senhor, declaramos a paz, a bênção, a vitória em todas as áreas, no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Pai, obrigado, Senhor. Apresentamos a vida do pastor Nilson, que está, Deus, afastado, Deus, porque está enfermo, que precisa, Deus, se recuperar. Que o Senhor esteja com ele, abençoando, fortalecendo, que ele logo possa estar aqui com a gente. Declaramos a bênção do Senhor em cada casa, em cada vida, em cada família. Que toda maldição possa cair por terra, porque sobre a nossa vida está a bênção do Senhor. Eu abençoo, Deus, a entrada e a saída de cada um dos teus filhos. Que haja milagre, que haja bênção, ressurreição, transformação em todas as áreas, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Vá em paz.